vamos preparar para a palestra já. Página 66. Oração de São Francisco. Logo em seguida nós vamos ter a prece e vamos cantar a canção da página 74, Quanta Luz. Então primeiro página 66, depois página 74. Fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia onde houver dúvida que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Vamos fechando os nossos olhos e em espírito levando nosso pensamento até Deus e aos amigos benfeitores espirituais que aqui se encontram. Vamos agradecendo a eles a oportunidade de estarmos aqui na noite de hoje, depois do dia que tivemos. Esses amigos benfeitores nos levam até nossa mãezinha querida, a qual nos pega em seu colo, nos perdoando de todos os nossos erros, com um carinho de mãe. E Nossa Senhora nos leva até Jesus, nosso querido Mestre. E Ele, com seu sorriso, com seus exemplos, nos tornam pessoas melhores.
E esse Jesus nos leva até Deus, nosso Pai, a qual agradecemos por tudo que temos e por tudo que somos. Agradecemos pela nossa família, por todos aqueles que lá ficaram em nossa casa. Agradecemos pela nossa casa. Agradecemos por esta casa que nos abriga todas as quartas-feiras à noite. E a esse Deus nós agradecemos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Pedimos ainda bênçãos à nossa irmã Adriana, que fará a palestra na noite de hoje. Obrigado, Jesus, obrigado a Deus. Que assim seja. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Por favor, desliguem os celulares. Boa noite, gente. Que as bênçãos de Jesus recaiam sobre todos nós nesta noite. Que possamos, não é? Trocar boas ideias, que possamos refletir juntos, não é mesmo? O tema desta noite chama-se Simpatias e Antipatias Terrenas. Então, nós vamos estudar, como sempre, o Livro dos Espíritos, as questões 386 a 391. E falando nisso, em simpatias, em antipatias, toda a nossa conversa da noite, ela vai se resumir em alguns pontos muito fortes, que é o perdão, que nós precisamos aplicar cada vez mais conosco e em nossos relacionamentos. Vamos falar também de não julgar, definitivamente não julgar quem quer que seja. E a máxima de Jesus,
amar ao próximo como a si mesmo. E aí nós vamos falando, refletindo sobre o tema, simpatias e antipatias, meus amigos. Como nós falamos, a mocidade, os jovens, quem nunca? Não é mesmo? Temos, não temos? Tanto as simpatias como as antipatias. E cá entre nós, alguém aqui gosta de ser considerado antipático? Desagradável, não é? Um pouco assim, constrangedor para nós. E aí nós fomos buscar, claro que nós já sabemos, mas nós fomos buscar a origem das palavras, para refrescar aí a nossa memória. Então o dicionário nos diz, olha, simpatia, afinidade moral, similitude no sentir e no pensar, que aproxima duas ou mais pessoas. Relação entre pessoas, tendo afinidades, se sentem espontaneamente atraídas entre si. É o famoso imã, aquela pessoa que você fala, não dá vontade de desgrudar, ela puxa, aquela energia boa. E a antipatia? Aversão espontânea. O dicionário também nos diz. Aversão espontânea, irracional. Olha aí, meus irmãos, nós não refletimos muito. Irracional, gratuita por alguém ou algo. Malquerença e repulsão. E tem mais uma definição. Afeição contrária. Olha que interessante. Afinidade às avessas. Tanto para o bem como para o mal. Se nós formos imaginar e refletir, nós podemos ter simpatia para as coisas boas, com pessoas que nos inspiram coisas boas, e podemos ter simpatias, afinidades que não são tão legais também, mas que nós achamos que é uma simpatia, não é? Se nós temos o vício da maledicência, se nós ficamos ali o tempo todo falando mal das pessoas, nós temos simpatia com essas pessoas. Mas lá na frente nós vamos falar também dessa relação no mundo dos espíritos, mas aí nós vamos deixar uma lição de casa para o pessoal, para todos nós estudarmos. Próximo, Toninho. Olha lá, nós vamos falar, olha isso, fast food. O que nos remete a um fast food? Refeição rápida, não é? Um lugar que você chega, estou com pressa, não tenho tempo a perder, eu preciso me alimentar. E assim são com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. Então, elaborando a palestra, refletindo, nos veio certamente a inspiração desse fast food. Por quê? Às vezes, meus irmãos, nós compramos a ideia das pessoas, sabe? Fulano é muito... fulano é... Nossa, é estourado, não é? Já aconteceu com vocês? Nós começamos no emprego, a pessoa te avisa, olha, cuidado, ao entrar naquela sala... Nossa, você não sai nem vivo de lá, não é? Que a pessoa estourada, a pessoa... E aí nós vamos comprando isso, sabe? Nós vamos nos servindo dessas emoções, comprando essas ideias e nos alimentando. Por isso que nós falamos fast food de emoções, porque nós nos alimentamos também dessas opiniões, desses comentários que chegam para nós. Então, nós fizemos um paralelo para que tenhamos cuidado com isso, com esse fast food que chegam para nós, de pessoas, de situações. Vamos ver com os nossos próprios olhos, sabe? Vamos tirar a nossa conclusão. Porque senão nós vamos ficar aí nos alimentando o tempo todo de opiniões alheias. Já que falaram que fulano é assim, nem vou me aproximar. Nós não tentamos, não é? De repente conosco é diferente, não é mesmo? Então, cuidado com essas refeições rápidas que nos oferecem sobre pessoas, sobre situações. Isso é um alerta para todos nós. E aí nós vamos começar o estudo. Kardec, sabiamente, pergunta aos espíritos. A questão 386. 2 seres que se conheceram e se amaram numa existência, podem se encontrar em outra e se reconhecerem? Os espíritos respondem, não podem se reconhecer, mas
podem sentir-se atraídos um pelo outro. Frequentemente, as ligações íntimas provenientes de uma afeição sincera possuem essa causa. Duas pessoas se aproximam uma da outra por circunstâncias aparentemente fortuitas, casuais, mas que de fato resultam da atração de dois espíritos que se buscam em meio à multidão. E aí Kardec emenda a 386A. Não seria mais agradável para esses espíritos se eles pudessem se reconhecer? Os espíritos respondem: nem sempre. A lembrança das existências anteriores pode trazer inconvenientes maiores do que o homem pode imaginar. Após a morte, eles se reconhecerão e saberão em que época estiveram juntos. E aí, pede para que nós estudemos a questão 392 do Livro dos Espíritos, que vai falar do esquecimento do passado. E aí nós vamos refletir. Já é difícil e embaraçoso lidar com essa existência atual, não é? Como é que nós vamos querer saber de coisas passadas? Não é? Kardec, no Livro dos Espíritos, ele diz, olha, se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. Então, meus amigos, vou brincar de novo, quem nunca, não é? Conhecidos, amigos, eu vou numa cartomante, eu vou numa vidente, eu vou fazer regressão, terapias de vidas passadas, nada contra. Mas vamos refletir. Muitas vezes nós não damos conta nem dessa existência, nem de caminhar, não é? Ali lado a lado com as pessoas. Então vamos nos ater a essa existência, focar nesta existência. Nossa cabecinha não aguentaria o tamanho de encrenca que nós já passamos por aí, não é? Então, bendito, não é? Esquecimento do passado. É bênção na nossa caminhada. E vamos lá para o Kardec de novo. Olha lá, questão 387. A simpatia entre os espíritos tem sempre, por princípio, um conhecimento anterior? Os espíritos respondem, não. Dois espíritos que tenham afinidade se procuram naturalmente, sem que exista a necessidade de terem se reconhecido em encarnações anteriores. Acredito que muitos de nós já passamos por isso. Sabe quando nós vamos numa consulta, num médico, e aí nós ficamos ali na espera, esperando a nossa vez, e aí sempre tem mais pessoas no consultório ali, e aí daqui a pouco começa uma conversa, uma senhora conversa com a outra, e fala, nossa, que calor, né? Não é assim, gente? Aí a outra fala, é verdade, mas ó, certeza, no final da tarde é chuva na certa. Mas... Aí já começa a aprofundar. Mas o que você tem? Então, eu vou passar porque eu estou com uma gastrite, eu não tenho passado muito bem, tudo que eu como me faz mal. E aí a outra senhora, então, eu também tenho isso, viu? Mas eu tenho isso também, e menina, nesse calor, eu tenho labirintite. Ai, menina, me dá uma tontura. A outra, eu também tenho isso aí, labirintite. E eu tenho também síndrome do pânico. Menina, não aguento. Agora me contaram que descarrilhou um trem aí lá em Itaquera. Como é que eu vou voltar para casa? E aí, meus irmãos, são assim, afinidades. Nós vamos conversando e às vezes acabamos de encontrar com aquela pessoa. Fila de banco também, não é? O pessoal fica ali, ó, esperando. E nós temos esses relacionamentos assim que... Por isso que Kardec fala que nem sempre essa afinidade né? De outras existências. Aconteceu ali mesmo, naquele momento. E, deixa eu ver minha sequência. Próximo, Toninho. Nós vamos pular para 388, na sequência. O encontro que acontece entre algumas pessoas e que atribuímos ao acaso, não poderia ser o efeito
de uma certa relação de simpatia? Os espíritos respondem: entre os seres pensantes, existem laços que os homens ainda não conhecem. O magnetismo é quem dirige essa ciência que, mais tarde, todos compreenderão melhor. E aí nós vamos falar do magnetismo, que é essa força vital no ser humano, que todos nós temos, é inata no homem. Todos nós temos esses fluidos que atraem ou que repelem as pessoas. Mas nós já não vimos aqui o magnetismo de tantas pessoas, não é? Nós vemos o magnetismo de Jesus, que nós vamos falar, nós vemos o magnetismo de Chico Xavier, não é? O magnetismo, meus irmãos, que o De Luca tem, não é? Quando ele sobe aqui, que passa aquelas palavras boas para nós. Todos nós temos esse magnetismo, essa força inata, né, que aproxima, atrai as pessoas ou nós repelimos. Próximo, Toninho. Vamos falar do magnetismo de Jesus, que vem aí, dispensa comentários, porque ele em suas andanças, quando cruzava com as pessoas, ele não precisava ali falar uma palavra, não é? O olhar dele já transmitia tanta coisa boa, já passava ali tanta... Nossa! Então, o que nós queremos dizer é isso. Nós ainda não temos esta capacidade de entender todo esse nosso corpo, material e espiritual. Mas o magnetismo pode ser muito bem utilizado por nós. Nós podemos fazer grandes coisas, coisas muito boas para nós e com os nossos relacionamentos, com todos que estão à nossa volta. Não, ainda não. E por isso que Kardec nos orienta, viu, meus irmãos? Uma lição para nós, né? Estudar, aprofundar, mas ainda não temos total aí, né, capacidade de entender o quão bem o magnetismo nos faz. E aí nós vamos para a pergunta 389. A 389, Kardec pergunta assim: qual a origem da repulsa instintiva que sentimos por certas pessoas logo à primeira vista? São espíritos antipáticos entre si, que se reconhecem de imediato sem se falarem. Meus irmãos, eu fiquei pensando nisso, mas aí, como eles se reconhecem entre si, não precisamos ficar com tanta assim culpa, porque é recíproco, viu, meus irmãos? Quando a gente não fala, o santo não bateu, meu santo não bateu com aquela pessoa, aí eu costumo brincar, não bateu mesmo, espancou, não é? Não deu de cara, não bateu. E isso é recíproco. A outra pessoa, em maior ou menor grau, também sentiu alguma repulsa por nós. E aí nós precisamos, né? Claro, trabalhar isso, né? Um desafio nosso, para transformar essa relação, essa afeição às avessas. Mas é sempre recíproco. Você olha para alguém, a pessoa te olha, alguma coisa não encaixou legal. Não é? E, às vezes, são inúmeras situações, formas diferentes de pensar, não é? Às vezes a pessoa pensa diferente. E nós falamos no domingo de cura, não falamos, Toninho, sobre isso, que nós somos aí, não é? Eternas crianças em evolução e não fez do jeito que eu quero, já emburrei. Mas fulano, Aí nós começamos a colocar um monte de empecilhos. Porque nós não gostamos de ser contrariado. Alguém gosta, gente, de ser contrariado? Nós não gostamos. E aí nós precisamos, né, um certo olhar aí com essas antipatias. E 390, Kardec pergunta: a antipatia instintiva é sempre sinal de um espírito com natureza má? Os espíritos respondem: dois espíritos não são necessariamente maus, apenas por não simpatizarem um com o outro. A antipatia entre eles pode ter como causa um modo diferente de pensar. Mas, à medida que vão progredindo, as divergências se apagam
e a antipatia desaparece. Então, meus irmãos, é conforme o esforço nosso, o esforço de cada um de nós. As antipatias tendem a desaparecer da nossa caminhada, porque nós estamos nos esforçando. É a nossa evolução. Então, nós precisamos uma reflexão para nós, nesta noite, a quantidade de simpatias e de antipatias que eu tenho. Não é? Queira Deus que a simpatia esteja lá em alta e as antipatias diminuam cada vez mais, mas é um esforço nosso. Próximo, Toninho, por favor. Olha lá. A primeira impressão é a que fica? E aí, o que vocês acham? Olha, não vamos negar que ela marca muito, não marca? Nossa, ela deixa ali, não é? Fortes impressões da pessoa. Mas aí nós perguntamos, será que ela é verdadeira? Quando nós falamos da primeira impressão, nós vamos nos lembrar, meus irmãos, de pessoas tímidas. Tem pessoas que são super tímidas. Elas não conseguem falar, ficam mais quietas. Aí nós falamos, nossa, que pessoa... A pessoa não gostou de mim, ela nem conversou comigo. Olha a nossa cabeça. Julgando o tempo todo. Pessoas tímidas, mal-humoradas. Às vezes tem, meus irmãos, tem pessoas que têm até um mau humor crônico e que precisam trabalhar mesmo com a ajuda de medicamentos, com a ajuda de terapeutas, de médicos, não é? De psicólogos. A pessoa pode não estar num bom dia. Pode, sei lá, acabou de passar por tantos problemas e topa com a gente, encontra com a gente e às vezes tem reações que não agradam muito, não fica ali uma boa foto naquele primeiro momento, não é? Mas nós não somos os mesmos, nós mudamos o tempo todo. Então, cuidado com esses julgamentos de primeira impressão, porque nós vamos desenrolar ali e perceber que a pessoa não é aquilo, não é? Sabe, me remeteu agora uma lembrança. A minha mãe está aí que não me deixa mentir. Eu trabalhei muitos anos como chefe. Nossa, olha, vou falar para vocês, olha, nós mudamos o tempo todo. Hoje eu tenho loucura por ela, verdadeira, nossa. E nós trabalhamos, olha, meus irmãos, 11 para 12 anos. Uma pessoa muito querida, ela chama Andréia. E eu ficava lá, a Andréia não gosta de mim, a Andréia não sei o quê, e ela também comigo, e aquele negócio, o serviço ruim para a Adriana, e não sei o quê para a Adriana, e aquilo não passava. E aí nós fomos nos conhecendo, sabe? Alguém cedeu ali, e nós fomos tentando nos conhecer, e eu nunca me esqueço, teve uma das épocas, aí nós fomos nos aproximando, ela foi me conhecendo, e ela falava... Como que ela falava? Ela falava assim, você é muito chorona. Brincando assim, tudo você reclama. E eu via defeito nela, ela via em mim, e nosso santo não batia. Até que nós fomos almoçando juntas. Teve uma vez que foi aniversário dela, e aí eu falei para ela, André, vamos almoçar? Ela ficou meio assim, falou, que presente que vem aí. E aí nós fomos almoçar, meus irmãos, olha isso. Aí nós estávamos almoçando, conversando, e no final, voltamos para a empresa, aí ela falou assim para mim, foi numa sexta-feira, ela falou assim para mim, Adriana, obrigado pela sua companhia. Eu não tinha ninguém para comemorar o meu aniversário hoje. E disso, gente, nasceu uma história, uma amizade tão grande, que eu saí da empresa, né, fui desligada. Passou alguns meses, ela brigou para me recontratar, e ela me recontratou, eu voltei para a empresa e fiquei mais longos anos lá ao lado dela, ela liderando lá. E até hoje nós temos esse relacionamento. Então, nós precisamos ter cuidado com a primeira impressão. Por isso que eu estou relatando esse exemplo para vocês, pessoal, porque nós podemos, sim, reverter. E hoje é uma companheira aí da vida, uma irmã, uma pessoa que nós queremos muito bem uma a outra. E vou contar um outro exemplo para vocês, que chegou aos meus ouvidos de conhecidos.
Uma pessoa, uma mulher, mora num apartamento, e chegou um morador novo lá. E o morador novo, segundo ela, olhava torto. Que cara estranho, que homem esquisito, ele me olha torto o tempo todo. E ficava ali. E como nós somos, né? Contava para todo mundo, né? Todo mundo do prédio, dos blocos. Não, porque fulano do bloco tal, do apartamento tal. E vai nutrindo, não é? Nós vamos nutrindo essas antipatias. E foi por um longo tempo. Aí teve uma vez que ela chegou do subsolo, estacionou o carro, subiu com as compras e entrou. O elevador subiu, parou no térreo, ele entrou. Aí ela falou, meu Deus, esse peso todo ainda esse encontro. E aí ela falou assim, boa tarde, como vai? Aí ele falou, eu vou bem. Ele morava num apartamento, andares mais acima dela. Então, ele pegou, quando chegou no andar dela, ele ajudou ela com as compras até a porta do apartamento dela. Ela agradeceu, falou muito obrigada. E ele falou assim, olha, não me leva a mal, eu tenho lutado aí por muitos anos, e acho que agora sai a minha cirurgia, eu tenho um problema de estrabismo nos olhos. Estrabismo, o ocular, ele fica, né? Meus irmãos, não sabia onde enfiar a cara. Ela falou, olha, desejo sucesso na sua cirurgia. Como nós julgamos, não é? Isso que nós vamos falar. Cuidado com os julgamentos, cuidado com as primeiras impressões, porque às vezes não ficam. Depende da nossa iniciativa. É um caso verídico, viu? Chegou aos meus ouvidos, nos meus estudos, nos meus preparos, conversando com mais pessoas, chegou aos meus ouvidos, é um caso verídico. Então, quando alguém olhar torto para vocês, meus irmãos, olha lá um alerta, não é? Cuidado com o olhar torto. Brincadeiras à parte, mas nós precisamos ter cuidado com isso, não é? De já colocar uma barreira contra a pessoa logo de cara. E aí nós vamos para a última questão, que é a 391. Estou boa de horário hoje. Estou com horário bom. Kardec pergunta assim, a simpatia entre duas pessoas se manifesta primeiro naquela cujo espírito é mau ou naquela cujo espírito é bom? Aí Kardec vem dizer, os espíritos, não é? De luz. Manifesta-se tanto num quanto no outro, tanto no espírito bom como no espírito mau. Mas as causas e os efeitos são diferentes. O espírito mau tem antipatia por qualquer pessoa que possa julgá-lo e desmascará-lo. Ao ver alguém pela primeira vez, logo percebe que vai ser censurado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em inveja, e isso lhe inspira o desejo de praticar o mal. O espírito mau se sente sempre ameaçado, porque ele tem medo que as outras pessoas vão perceber o que ele faz. E os espíritos continuam. O espírito bom sente repulsa pelo mal, porque sabe que não será compreendido por ele e que não compartilharão dos mesmos sentimentos. Porém, por estar seguro de sua superioridade, não sente pelo outro nem ódio, nem inveja. Contenta-se em evitá-lo e lastima por isso. Então, fica aqui uma reflexão para nós, que todos aqui estamos, somos espíritos bons. Precisamos, sim, lastimar essas antipatias, esses encontros que não são tão bons, mas precisamos nos esforçar e trabalhar para virar esse jogo. E vou contar uma outra história para vocês. Hoje nós estamos cheios de causas. Que o marido
vivia com a esposa aqui na terra. Anos e anos a fios. A fio, né? E aquela antipatia com a esposa, aquilo que o amor faz, não é, Toninho? Não é? Nós ficamos assim, perdidamente apaixonados e até quando a pessoa tem algum gesto não muito educado, ai, que lindo. Nós não falamos assim? Oi? Pois é. E esses dois vêm numa briga e aos trancos e barrancos com o casamento. Mas vamos lá, continuam com o casamento e vão firme. Só que assim, brigas, ele não paciência nenhuma com a esposa, ficava aquela briga, e foi assim, bons anos, 50, 60 anos. E ela desencarna primeiro, e ele, espírita como nós, ufa, cumpri minha missão, não me separei, fui até o fim comendo 1 quilo de sal com ela todo dia. Não vou reencarnar mais com essa criatura, pensando ele. E aí ele passa o resto dos anos que ele tem de vida terrena e desencarna. Passa o tempo necessário para a evolução dele no mundo espiritual, aguardando a próxima encarnação. E missão cumprida. Né? Estourei, como nós falamos, cumpri tudo. E aí, chega a vez dele, o planejamento reencarnatório dele é apresentado. E aí, gente? Mostraram para ele, meu irmão, olha aqui, tá vendo? Ele, Jesus! Eu vou voltar, vou ter que casar de novo com ela. É pegadinha, ela não tem pegadinha do malandro, né? Mas ele falou, não, tem alguma coisa errada com a espiritualidade, pode parar tudo, tem alguma coisa errada. Não, pelo amor de Deus, aí conversa com o mentor dele, com os guias espirituais. E o mentor dele diz assim, meu irmão, veja bem, mas foram tantos anos juntos lá e apresentando, como nós, né? Apresentando, debatendo e dando opinião e falando eu não concordo. E aí, o benfeitor espiritual, o mentor dele fala, mas olha aqui, esses 60 anos aqui de casamento, você aturou ela. Agora você volta lá para você amá-la. Viu? Isso acontece conosco. Como nós falamos de simpatias e antipatias, que nós falamos nos nossos relacionamentos, isso acontece dentro do lar, da nossa casa. Nós temos espíritos super simpáticos e espíritos que nós ali não nutrimos tanta simpatia. E é aí que nós precisamos entrar com os medicamentos que nós falamos no início da palestra. O perdão, não julgar definitivamente quem quer que seja e amar ao próximo como a si mesmo. Então, dentro do nosso lar começa a nossa verdadeira missão. Então, nós precisamos também trabalhar essas antipatias que podem acontecer dentro da nossa casa. E, próximo, Toninho. Nós vamos passar algumas reflexões para pensarmos juntos de tudo isso que nós conversamos. Nós falamos muito das antipatias, que é o que pega mesmo. Mas nós estamos cuidando das nossas simpatias? Dos nossos amores? Uma simpatia pode virar antipatia. Um bom amigo pode virar uma pessoa antipática, totalmente ter uma aversão por nós, assim, grande em nós pela pessoa também.
Nós falamos muito das antipatias, mas precisamos recordar das simpatias. Viu, meus irmãos? Cuidar dos nossos amores, dos nossos relacionamentos. Isso é muito importante. Que eu tenha cada vez mais simpatias, não é? Mas que eu também mantenha as que eu já conquistei. Porque aí dá para ver o teor da nossa evolução, o que nós estamos fazendo com a nossa existência. E olha lá, resgatar os nossos afetos, que tem muito a ver com cuidar das nossas simpatias. Não é? Alguém que está distante, alguém que nós não estamos nos entendendo tão bem assim. Resgatar esses afetos, trazer para perto essas pessoas, tarefa nossa. Angariar mais aliados, nos dois planos da vida, simpatias, né? Tanto no mundo aqui, encarnados, como desencarnados. Como? Através das nossas atitudes, das nossas palavras e até do nosso silêncio, quando não temos nada para ajudar. Então, vamos fechar a boca, que é melhor. É um santo remédio. E ter um olhar mais cristão sobre as pessoas, sobre nós mesmos e sobre todas as pessoas que caminham conosco. Quando nós falamos da primeira impressão, será que realmente é a que fica? Nós precisamos ter esse olhar cristão, viu? Com todas as pessoas e conosco também. Porque nós vamos cair, levantar, vamos ter problemas, que faz parte do nosso crescimento, mas que nós precisamos aprender a ter esse olhar de amor por nós e por todos que caminham conosco. Jesus nos disse: ide vos reconciliar com vosso irmão antes de apresentar vossa oferenda ao altar. Jesus mais uma vez vem falar do poder curativo do perdão nos nossos relacionamentos. Antes de vir, olha, meus irmãos, antes de fazer qualquer caridade, antes de fazer qualquer movimento, nós precisamos limpar o coração de mágoas, de rancores, de ressentimentos. Antes de, não é? Nós não falamos no Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, Jesus já deixou para nós prescrito qual é o caminho. Doçura, sermos mais fraternos uns com os outros. Chico Xavier fala do açúcar nas palavras, e nós possamos, quando a situação é um pouco difícil, vamos tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, sabe? Ter essa empatia. Puxa, deve estar sendo difícil para ela, deve estar sendo difícil para ele. Por isso que determinado irmão ou irmã tem agido assim comigo. Nós não sabemos o universo de cada um. Então, nós precisamos ter essa doçura. Olha lá, transformar a antipatia em simpatia. Isso nós precisamos para ontem. Como nós não sabemos quanto tempo nos resta aqui na Terra, decisão inteligente, não é? Enquanto nós estamos cara a cara com esses irmãos, resgatar essas simpatias. Tarefa nossa. Eu não consigo, eu não aguento, eu vou deixar para a próxima. Meus irmãos, cuidado com vou deixar para a próxima. Porque nós estamos nos comprometendo cada vez mais em deixar para depois, em falar, eu não consigo, isso vai além de mim, aquele drama que nós fazemos e dá sim. Vamos devagarzinho, não é? Vamos tentar resgatar essas antipatias. Trabalhar o lado do amor, amar mais, esperar menos. O amor, como Jesus nos indicou, nos recomendou, amar a nós mesmos, né, em primeiro lugar, para depois amar o próximo que caminha conosco, mas trabalhar fortemente esse lado do amor. E se contentar, gente, se contentar com o que o outro tem para nos dar. Vamos nos contentar. Às vezes nós queremos atos assim, explosivos, com holofotes, com cada um tem o seu jeitinho. Como nós falamos, um é mais quietinho, tímido, outro é mais efusivo, o outro mais calado, cada um com o seu jeitinho. Mas todos nós temos
conseguimos dentro de nós esses jeitinhos especiais de nos tratar, de tratar uns aos outros bem. Não é? Então, vamos fortemente trabalhar o amor em nós e no próximo. E uma recomendação também, que nós falamos, precisamos ter doses de amnésia. Falei domingo isso, não falei, Toninho? Doses de amnésia. O De Luca já contou para nós aqui, e muitos acho que vão lembrar, né, que as pessoas felizes, as pessoas bem-sucedidas, elas não têm memória. Memória no sentido do mal que lhe aconteceu, do que lhe fizeram, do prejuízo que lhe causaram. Então, meus irmãos, se quisermos ser pessoas mais felizes, a sabedoria está aí. Ah, me fez isso, me fez aquilo, eu também fiz. Não é? Nós também não somos assim, anjinhos. Nós estamos a caminho. A asa aqui atrás está, começando assim, a crescer. Então, nós precisamos esquecer, não levar. E olha, De Luca também nos remete. A pessoa que não esquece, ela tem uma memória impecável. Ela vai falar que no dia 18 de abril de 1948, você me virou a cara, eu fui te cumprimentar, você não falou comigo, você não me defendeu em tal momento que eu esperava. Gente, quanto lixo dentro de nós. Para que essa memória, Senhor amado? Vamos ter essas doses de amnésia, que muito bem vai fazer para a nossa saúde mental e a saúde do nosso corpo. Precisamos esquecer mais as coisas, deixar para lá, sabe? Porque nós vamos querer que façam isso conosco, não é? Nós não falamos assim? Às vezes nós estamos tentando uma aproximação com alguém, e aí nós sentimos ainda alguma hostilidade, e nós falamos assim, olha, os anjinhos. Nossa, mas fulano não perdoa. Nossa, a pessoa não... Nossa, eu vou perto e não tem nenhuma abertura. Como que pode? Nós não falamos assim? Então, como nós falamos do nosso magnetismo, que nós atraímos, o que pensamos, então nós vamos receber de volta tudo o que nós emanarmos para os outros. Então, tem muitas tarefas aí, não é, Toninho? Próximo, então. Nós queremos deixar uma lição de casa aos amigos, que Kardec vai tratar mais adiante, nas questões de 291 a 303A do Livro dos Espíritos. Ele vai tratar de relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. Meus irmãos, nós recomendamos, viu? Vale a pena, para nós também já aprendermos como é que é toda essa trajetória do lado de lá. Então, uma tarefa, uma lição de casa para nós. Peguem o Livro dos Espíritos, 291 a 303A. Estudem, meditem. Vai fechar também essa nossa conversa. E como nós falamos de antipatias e simpatias, alguém aqui já conseguiu transformar uma antipatia em simpatia? Alguém já conseguiu reverter essa situação? De ter uma animosidade e conseguir reverter, trabalhar, trazer para perto? Cadê? Não levantaram a mão, abaixaram. Quem? Alguém quer vir aqui contar essa experiência para nós? Sem muitos detalhes, só como você trabalhou isso dentro de você mesmo. Vem cá, por favor. Olha aí, hein, vamos. Qual é o nome do senhor? Qual é o seu nome? Deodoro. Ó, o senhor Deodoro vai dar uma receitinha para nós, hein? Conta para nós. São duas coisas que me aconteceram. Boa noite não vou dar mais, porque nós já tivemos, né? Mas assim, eu sou dentista e estou falando isso para explicar o que vem adiante. Eu sou especialista em traumas de face. Trabalhava em um hospital, trabalhei em 3 aqui, e o último deles, eu me deparo um dia com um médico que de cara me foi muito antipático.
Porque como vocês podem até pensar que seja diferente, mas a grande verdade é que durante um plantão, de repente você não tem ninguém naquela hora, 3 horas da manhã, 4 horas, você sobe para o repouso e vai deitar. Chegou alguém, a minha parte era traumatologia, então chegava assistentado e ia chamar. Mas eu chego na cama onde todos respeitavam, cada um respeitava a cama do outro. Eu chegava, cada um deitava no que era sua. E naquele dia tinha 3 lá com 6 camas, e na minha cama tinha um lá todo deitado, todo relaxado. Puxa vida, mas cara, não desconfia, chegou agora. Já fazem aqui 10 anos que eu estou aqui na mesma cama, porque não era nem uma coisa combinada, era uma coisa que acontecia. Todo mundo acostumava com o cantinho e ia lá. E eu tomei uma antipatia desse cara. E encontrava com ele no corredor, cumprimentava por uma questão de coleguismo, mas fui conhecendo aos poucos. Hoje é um dos melhores amigos meus, ou hoje não, já logo, quase que em seguida, se tornou um dos grandes amigos meus. Era um médico atencioso, é um médico atencioso, ele ainda está lá, hoje se encontra meio doente, mas aquela reversão foi tão grande, que como contou a nossa amiga, criou um laço tão forte, que não dava mais para separar, e não dá. Hoje eu estou fora, aposentado, mas me encontro com ele. Outro, bem curtinho, eu era jovem, um molecão, e tinha um sujeito que eu olhava nele todos os dias, achava antipático, porque ele, na verdade, era um sujeito muito fechado, muito sério. E, bom, de repente, 2 meninas primas, novinhas, e nós novos também, e ele paquerando uma e eu paquerando a outra, não sabia ninguém de ninguém, e de repente, por acaso, um descobre a situação do outro. E começamos a conversar e tal, de repente, aquilo que era antipático para mim, acredito que para ele também, porque não me olhava também, se tornou uma grande amizade e somos amigos até hoje. Por conta de 2 meninas e um encontro que foi feito por um acaso. Então, essas coisas são importantes, e o que eu quero dizer para vocês, que muitas vezes, repetindo as palavras delas, o antipático de hoje pode ser aquele simpático de amanhã, dependendo da convivência. Quando ela disse, existem pessoas antipáticas, eu concordei, existe uma antipatia? Concordei, mas pensei ali, desde que não haja convivência, você pode permanecer com a antipatia. E se a convivência existe, acontece o que aconteceu comigo. São 2 casos, existem muitos, não vou contar não, que nós vamos embora hoje. Obrigada. Próximo. Pode. Sabe o que eu gosto de falar, mas eu vou contar uma história de dentista. Você viu que ele gosta de falar, né? Percebeu? Sabe por que ele gosta de falar? Porque enquanto o paciente está de boca aberta, você vai falando, né? E rapidinho, um amigo, né, o Betão ia no dentista. Ele falou assim, eu não vou mais no dentista, por quê? Porque o dentista era um irmão de uma outra religião, respeitável, né? Aí ele falava assim, ele abria a boca do Betão, que é meu amigo, e falava assim, o que você acha disso? E ele podia responder? Nem responder, falava, não, porque Jesus não sei o quê, né? Mas o Betão não concordava, não tem jeito, né? Mas rapidinho, o Betão, amigo meu assim, ó, o Betão, nós íamos à sauna juntos, né? Desculpa, Adriana, porque é legal, porque ele contou e é muito legal isso aí. O Betão ia na sauna com a gente, né? E um dia o rapaz falou assim, por que esse rapaz tem uma cara tão brava assim? Ele é muito bravo, né? Mas como bravo? Ele fala assim, ele vive assim, ó, emburrado, né? Eu falo assim, pergunta para ele, né? Eu falei, é meu amigo, né? Pode perguntar. Não, ele vai bater em mim. Eu falei, pode perguntar, ele é meu amigo, né? Aí ele falou assim, olha, desculpa perguntar, por que você está com a cara sempre fechada? Não, é que eu estou sem óculos, então eu não enxergo. É só isso.